Gravar mais um videozinho pro canal e, mano, que é isso aqui? Velho, Core 2 Squad farmando aura, filho. Farmando aura, o Core 2 Squad, olha lá. É bom que ele farme aura mesmo, porque hoje é dia de teste, vamos lá. Agora eu vou trazer games e jogos. E tá mais do que bom, né, no CS. Oi, que susto, porra. Mas vamos fazer um gargalo proposital em CPU. Eu tive que escoar um dos peitos de 4 GB de RAM desse 775, né. Ele escoou, saiu pela correnteza, infelizmente. Tô literalmente há 3 dias tentando gravar esse vídeo. Vai ser, se eu não matar ele vai ser feio, velho. Bom, voltando aqui com o vídeo, já estou aqui na tela do PC, né? O lendário Core 2 Squads está aqui, né? Com a nossa GTX 1050. E eu tô com um novo método de gravação aqui, né? Porque para realizar esse teste com o Core 2 Squad, eu não queria ter interferência do OBS. Aí, como minha placa de captura ainda não chegou, não comprei ainda, então dá aquela improvisada, né? Vai ficar um pouquinho a taxa de atualização aí, mas espero que vocês relevem, né? E como vocês gostaram muito do vídeo do Core 2 Squad, sim, eu vi os comentários, eu respondi eles. E eu vi que o feedback de vocês foi bacana, foi legal, resolvi trazer um segundo teste. Porém, eu tava revendo o vídeo e no vídeo passado a gente pegou leve com esse carinha, pegou leve com ele. Só testamos jogos tranquilos. Minecraft, GTA, né? Zelda, que foi o jogo mais pesadinho assim, mas ainda assim a gente não testou jogos, games de verdade nele, né? E estamos só com 4 GB de RAM mais instalados, né? Porém aqui na minha mão tem mais 2 pentes de 4 GB, totalizando 8, que a gente vai colocar ali à medida que for necessário, né? Eu aviso pra vocês quando eu colocar 8. E vamos fazer aqui, né, a bencada sem o OBS, mas agora eu vou trazer games e jogos realmente pesados pra lenhar esse cara. E tem um comentário que eu gostei, que o cara disse assim: você não testou jogos atuais, então eu vou tentar trazer alguns jogos mais atuais pra testar, pra ver se ele roda games em 2026. Vamos dar aquela bencada, né? Olha, já mudou a história, já tá querendo pegar 900 pontos, tá querendo, ele tá com vontade. Tá com vontade. Quase 900, né? O Core 2 Squad tá meio cansado. O Windows pré-instalado, baixei tudo só com os drivers dele. Tá resetado esse Windows. Nessa pontuação aqui tá a nossa 1050, né? Vocês já estão acostumados, eu preciso nem falar muito aqui. 2 GB de VRAM, tal, beleza. E volto com vocês no primeiro jogo que nós vamos abrir. Daqui com o primeiro jogo na tela. E como vocês podem ver, estou aqui com o CSGO para fazer aquele teste. Eu acho que a memória RAM pode limitar nesse. Não tenho certeza. Eu acho que ela limita. Se limitar, eu vou fazer um cortezinho aqui. Vou botar mais pentes, né? Como eu falei para vocês. E vocês podem ver ali, totalmente jogável, né? FPS em 1 frame por segundo, né? 0 agora. Não, só melhora. Calma que bateu 500. Não me dê esperança não, Core 2 Squad. Não me dê esperança não. Esperar estabilizar, né? Começar a partida. Botei uma partidazinha com bots pra não ter que esperar ter que começar uma partida e tal, demorar. Aí botei uma partidazinha com bots, né? Deixei ele fazendo aí, carregando o mapa e tudo mais. Terminando aqui de carregar. Então vocês nem estão vendo carregar. Vamos, né? Começar aqui o joguinho. Ó, vocês podem ver 100 FPS. Opa, stuttering. Mas, velho, vocês podem ver a memória RAM sendo consumida o máximo. Assim, a memória tá sendo bastante consumida. Opa. Vamos ver se dessa vez aqui eu consigo jogar, né? Realizar alguns testes gamers aqui, ó. Pronto, velho. Aí, 100 FPS. Tipo, depois que ele carregou tudo na RAM até, aliviou mais o processador, tá mais tranquilo, velho. Acima dos 100 FPS. Eu realmente não esperava tanto. Tá tudo no low, né? Tudo no mínimo possível. Vocês veem que a placa de vídeo tá 40% de uso, mas tá sendo... tem que estar sendo usado, velho. 40 watts da placa de vídeo. Ele dá uns stutters, né? Aqui ou ali. Claro que pra competitivo já ia começar a pesar um pouco, né? Mas pra um processador de 2008, eu acho que tá mais do que bom, né? No CS. Oi, que susto, porra. Zerado. Eu acho que já tá mais do que bom, né? No CSGO. Com desempenho até que bem aceitável, né? E com apenas 4 GB de RAM. Vocês têm que lembrar isso, né? Não tem 8 GB ainda, tá? Só com 4 GB. Então com 8 GB isso aqui ia rodar brincando. Tá muito liso, muito liso. Então, esse aqui foi o teste do CSGO, hein? Vamos partir pro próximo jogo. Ignora, filho, ignora e continua. Daqui eu tenho um adendo pra falar pra vocês. O nosso querido Forza 5, ele crashou porque infelizmente nosso Core 2 Squad não tem as instruções AVX nem o SSE 4.2. Ele só tem o SSE 4.1, por isso não consegui baixar o Forza, né? Ele tipo, ele até iniciava tal, mas na hora de... quando ele carregava todo... meio que carregava tudo, quando ia iniciar, crashava e aparecia um erro. Tentei, já procurei
alguns patches também na internet pra ver se tinha como burlar essa falta do SSE e não achei nenhum específico para o Forza. Então, pra não atrasar muito os testes, né, vamos voltar aqui. Como vocês já podem ver na tela, estamos com o bruxo, filho. Testar o bruxo, né, aqui, The Witcher 3. E, cara, essa placa de vídeo, a gente sabe que ela leva The Witcher 3, tranquilo. O negócio é o processador, né, vocês podem ver a sensibilidade só um pouquinho alta, né. Sensibilidade tá só um pouquinho alta. Vocês podem ver o frame time tá bem gamer, tá, dando umas quedas leves suaves. Coloquei os 8 GB de RAM porque ele tava regando. Aí eu botei até pra ver se era o problema do Forza, mas não resolveu. Aí ele tá com 8 GB de RAM, né, estamos testando aqui. Vocês podem ver, a CPU tá em 100%. Vamos ver, dar uma olhada aqui nas configurações gráficas, né. Podem ver Full HD, 60 FPS. Velho, vamos botar tudo no low. Tudo no low, porque assim, a gente sabe que a placa de vídeo roda, mas vamos fazer um gargalo proposital em CPU pra ver até onde esse processador vai conseguir levar, né, que não vai ser muito além. Mas ó, vocês podem ver, mesma média de frames. Agora a CPU já tá em 100% de uso, a placa de vídeo também tá em 100% de uso, mas ela não tá batendo no power limit dela, então ela tá bem tranquilo, velho. Tá usando só 1 GB de VRAM. Esses jogos antigos, eles usam 1 GB de VRAM e ficam tranquilos. Podem ver, ó, 90% de uso de CPU. Agora sim, diminuiu os stuttering e deixou até um pouquinho mais liso o frame time, só que o CPU não sai de 100%, né? Tá lá 61 graus. Cara, ficou até melhor assim. Agora vamos fazer outro teste. Vamos vamos aumentar os gráficos, né, pra dar uma olhada como é que vai ficar. Vamos botar no high porque eu tô bilíngue hoje. Vamos lá, 30 FPS. Fora os códigos, tem que fazer muita física aqui do jogo, né? Cara, peraí, deixa eu dar uma mexida aqui nas configurações e já volto, que eu vou tentar aliviar pra CPU. Bom, deu uma configurada aqui, alivia as coisas que eu acho que pedem CPU, alivia a distância, um pouco a densidade da grama e outras coisas eu coloquei no alto, como a textura, né? E como vocês podem ver, o jogo ficou até, assim, eu acho que ficou mais bonito e tá rodando de boa, até que aliviou ali o Core do Squad, ó, já caiu por 70% de uso, tá usando mais a placa de vídeo, tá batendo ali seus 58 watts CDP, por mais que ela diz 99%, eu não confio muito não. Eu prefiro olhar no consumo, se ela bate no Power Limit. O Power Limit dessa placa, se não me engano, é 65 ou é 75 watts, se eu não me engano. O editor me dá uma corrigida aí se eu tiver errado. Mas pode ver, velho, 30 FPS, cara, jogo de console. Tô jogando aqui no Play 3, filho. Estou jogando no Play 3. Aí uma curiosidade, vocês sabiam que o processador Play 3 é um FX? É da mesma arquitetura de um FX e conseguia rodar tanta coisa, né? Pra você ver como é que um sistema otimizado só pro console faz a diferença. Até um FX consegue rodar games. Caramba, que esse jogo é só um pouquinho bonito, não? Olha as sombras, olha o cabelo. Tá melhor que o cabelo do Resident Evil, tá? Mas então, né, vou apreciar aqui mais um pouquinho o jogo e ficar nesse teste com vocês. Espero que vocês tenham gostado, então vamos partir pro próximo teste. Deixa eu só matar esse bicho. Bora, miséria. Pronto, né, esse aqui foi o teste do The Witcher. Que intro, senhoras e senhores, que intro. Como vocês puderam ver aí, estamos com ele, Red Dead Redemption 2. E pra ser sincero com vocês, sei nem como esse jogo abriu. Vamos lá, né? Bom, vou dar um resuminho aqui pra vocês, que aconteceu uma coisa que eu tô outro dia aqui terminando de gravar esse vídeo. Mas se é que vocês me entendem, eu tive que escoar um dos pentes de 4 GB de RAM dessa 775, né? Ele escoou, saiu pela correnteza, infelizmente. Então, como vocês podem ver, nós estamos com 6 GB. Então tá daquele jeitão, né? Só na tela de carregamento já tá consumindo 6 GB, então acabou. Ah, mas o requisito mínimo é 8. 6 GB. Ah, mas não sei o que, não vai rodar com 6 GB de memória RAM DDR3 rodando em 1000 MHz, frequência DDR2, isso mesmo. E é com esse cenário que nós vamos rodar o temido Red Dead Redemption 2. Vamos começar aqui, né, modificando um pouco o gráfico, porque o jogo veio totalmente debloatado, né? Vamos aumentar aqui a resolução, né? Porque a gente também é filho de Deus, até estourar a VRAM. Pronto, estourou a VRAM, a gente desce 1. Primeiro a gente vai tirar o V-Sync. Esse de V-Sync, meu irmão. Tô na 775, né? Tira essa merda desse V-Sync logo. Eu não vou ficar procurando, configuraçãozinha pra baixar o uso CPU, não, porque 775 é sem frescura. Então ele tem que rodar assim e acabou. Vai ter que rodar o famoso Red Dead. Agora eu vou dar um cortezinho pra vocês, né? Porque esse jogo vai demorar pra abrir, ainda mais porque está no HD e na 775, então vai demorar um pouco mais que o normal. E quando carregar aqui eu volto com vocês. Meu Deus, velho, o jogo tá aqui, tá em tela normal, porque o que tava acontecendo é que ele crashou mais de uma vez. Olha, vai acontecer de novo. Ele fica querendo minerar meu PC abrindo outro Red Dead. O uso da memória RAM sobe, ele lota toda a memória RAM e simplesmente o jogo fecha, dá um debloat. Aí o que eu fiz, eu deixei ele em tela pequena, porque se aparecer coisa na frente eu vou fechando. Não, teve uma vez que eu liguei, entrou o Microsoft Edge, pô, no lugar. Aí
aí você me quebra, né? Rodar Microsoft Edge e Red Dead com 6 GB de RAM. Olha, essa miséria. Aí lá, agora lascou. Opa, consegui fechar aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Ligeiro, pai. 5 GB de RAM. E se abrir essa porra, o PC explodir ali. Mas, ó, tem que ser ligeiro aqui, ó. Vai abrir outra coisa? Já deixa aqui, ó. Pronto. É só pra ele carregar a textura. Tive que aqui atrapalhar o vídeo de vocês na metade pra trazer uma notícia ruim. Infelizmente, eu não consegui realizar o teste do Red Dead Redemption 2, tanto pela falta de instruções do processador e falta de suporte do processador a esse jogo, né? Quanto a pouca memória RAM que eu tenho. Infelizmente, eu só tô com esses 6 GB disponíveis, então não conseguirei testar com mais, infelizmente. E também tem a questão do swap da VRAM, da placa de vídeo, que tava pouco e tal. Então, vou deixar aí vocês vendo eu tomando o gap, né, do Red Dead Redemption 2. E depois desse gap, nós vamos ter os testes nos próximos jogos, que eu garanto pra vocês que tá impressionante. E é o som de Snoop Dogg que eu venho trazendo próximo jogo que eu vou testar pra vocês. Aí vocês vão falar, ah, mas tô testando um jogo velho. Filho, eu tô no gráfico integrado GMA 4500 da 775, tá? Lendária 775. Lendário gráfico integrado, né? Vamos ver se ele roda games e jogos. Se ele vai conseguir aqui, né? Vamos lá, né? Primeiro, dar uma passada aqui nas configurações, mostrar pra vocês. Assim que o jogo abriu, né, ele já se autoconfigurou, ele tá nessa resolução. E eu vou até abaixar o nível de detalhes, que eu não sei se ele vai rodar. Tô desconfiando se ele vai rodar nessa resolução. Vocês podem ver, o vídeo integrado já tá em 100% de uso no menu de carregamento, né? Então, espero que dê bom. Vamos lá ver se vai dar bom. Começar aqui uma corrida rápida, né? Vamos botar essa corrida aqui. Peugeotzão 206 lendário. Tem que ser manual. Com certeza, Peugeot 206 manual. Pra fazer aquele bem cada, né? Cara, vocês podem ver, tá 50 graus o processador. Esse processador até que frio. Tô gravando pelo celular, né? Pra aquele negócio ter mais empenho. E como eu tomei gap, tanto do Forza quanto do Red Dead, né? Tô literalmente há 3 dias tentando gravar esse vídeo e os jogos simplesmente não funcionam, eu resolvi testar o gráfico integrado dessa Intelzinha, né? Vou pegar alguns jogos aqui que eu jogava antigamente, né? Quando eu tinha um notebook com o Core 2 Duo, aí o gráfico integrado dele era até mais fraco que esse, mas era bem parecido, né? Aí eu peguei uns jogos de referência que eu jogava lá e trouxe aqui pra mostrar pra vocês, né? Que acredito que a grande maioria também já deve ter jogado esses jogos, porque, pô, para saber de PC e nunca jogou um Need for Speed, velho, até PS2 o cara deve ter jogado. Mas então, o gráfico integrado tá levando bem esse jogo, assim, é um jogo de época, né, 2005 esse jogo, é mais antigo, mas por ele estar no mínimo, o jogo tá levando a 70 FPS, deu umas quedas ali pra 50, eu vi, né, mas tá tancando, velho, assim, eu sabia que ia rodar, mas eu não sabia que ia rodar tão bem, assim, tá rodando melhor do que eu esperado, sinceramente. Eu tô com uns 6 GB de RAM, né, esse jogo eu rodaria tranquilamente com 4 GB, só que eu deixei os 6 GB, né, pra não mexer na placa-mãe e tal, só desespetei a placa de vídeo ali, né, pra não usar ela, mas esse jogo roda tranquilamente com 4, se brincar, dependendo da configuração, acho que o mínimo dele é 2 GB de RAM, então vai ser tranquilo, velho. Esse jogo aqui é tranquilo ali, tá usando mais de 4 GB porque tem mais de 4 GB disponível, né, e a gente brincou, nem subiu o gráfico, né, velho. Ou fiquei aqui conversando com vocês, esqueci de subir o gráfico. Mas olha isso aí, rodou no mínimo, uma margem boa, assim. Se o cara tiver uma 775 aí parada, dá pro cara pegar esse joguinho retrô e se divertir, né, hein? Esse aí foi o teste do Nidzinho, então vamos partir pro próximo jogo, que eu garanto que eu vou trazer só jogaço aqui, filho. E o próximo jogo eu trouxe aqui o vovó dos Battlefields atuais. Estamos aqui com Battlefield 2. Cara, esse jogo é muito bom. Por incrível que pareça, esse jogo é muito bom. Para jogar assim, se divertir, velho. Pô, velho, muito massa. Cara, sem nada fazer, passa tarde jogando. E aqui eu coloquei tudo no baixo, a configuração, tá tudo no low em 960p e tá rodando tranquilo, 50 FPS e tal. Até que, deixa eu ver o objetivo, eu tenho que conquistar essas bandeiras aqui. É um jogo bem tranquilo, um jogo bem leve assim, né? Tá usando um pouco do Core 2 Quad, tá usando 100% da placa de vídeo. O jogo é irrisório a quantidade de VRAM que ele tá usando 140 MB de VRAM, tá usando pouquíssima VRAM. E memória RAM também, esse jogo é muito bem otimizado para tanto VRAM quanto memória RAM. O que eu não gosto dele é que a movimentação eu acho meio lenta. Tirando isso, tá um jogo de guerra muito massa mesmo. Vou pegar aqui essa bandeira aqui, ó. Aí eu tenho que dominar também a bandeira chinesa ali, ó. Ó o inimigo. Os inimigos aqui na frente, tentar matar eles. Opa, os caras botaram uma metralhadora aqui, ó, cara. Não dá pra usar, será? Ah, não dá não. Pera aí, anti-tanque. Errei. Recarrega.
explode aí. Explodiu o tanque, não morri, mas explodiu o tanque dele. Eu jogava muito ele também naquela época do notebook. Jogava ele, o Need for Speed. Mas então esse aqui foi o Battlefield 2, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou só matar esse cara aqui, que ele tá achando que ele é quem quando tá andando assim na minha rua. Vai ser isso, se eu não matar ele vai ser feio, velho. Já explodiram. Eita, tanque de graça. Ué, vamos aqui pros agradecimentos, pessoal. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando nesses últimos vídeos. Eu tô gostando muito do engajamento. Passei um tempo aí sem postar, né, com vocês. Coisas burocráticas, tal, essas coisas acontecem, normal. Mas vou tentar voltar com a frequência de vídeos do canal. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal, dá aquele apoio no comentário. Então, o feedback de vocês foi muito importante para eu poder criar mais conteúdos e tentar agradar vocês com os conteúdos que vocês querem ver. Então, continuem comentando, dando aquele apoio. E eu vou ficar com vocês por aqui e espero no próximo vídeo. É nóis, falou, fui, tchau pessoal.